Terça e quarta a gente falou sobre a poda, que ela dói, que ela sangra, mas que é necessária. A poda, gente, ela é limpeza. A poda é tudo aquilo que está a mais na minha vida e na tua vida. Então eu começo com uma pergunta agora. O que vocês acham, pastora Flávia, pastora Gisele aí, o que vocês sentem que está a mais num casamento, na vida de uma esposa, de uma mãe? Vamos falar de esposa, de mãe, de esposo, de pai. O que está a mais no casamento? O que pode estar a mais que pode levar um casamento à dor, à tristeza ou até à ruína? Estamos falando hoje sobre poda, que nós precisamos permitir que Deus faça no casamento. Eu quero ouvir perguntas de vocês, porque vocês às vezes não passam por esse problema, mas você conhece outras esposas, outras mães, meninas muito jovens, casadas, e você diz: pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero enviar ajuda para alguém. Fiquem à vontade. Hoje eu gostaria de responder perguntas. Fala bonito, fala bonita. O tema hoje é esse. Fala bonito, fala bonita. A pastora Flávia está dizendo, a meu ver, hoje, até por salas de aconselhamento, Espera um pouquinho só, pastora, eu quero ver se eu volto aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Boa tarde, pastora Ima. Peço... perdão. Deixa eu ver se eu volto aqui. É difícil. Qualquer coisa vocês resumem, tá, gente? Tá difícil. Pastora Flávia, volta para mim com a pergunta que você disse. Você está dizendo que o que você tem ouvido hoje, pastora, é a impaciência. É isso? Deixa eu ver se eu entendi bem. Eu não consegui pegar mais a pastora Flávia aqui, gente. Peço perdão. E agora? Bom, façam perguntas para mim, gente, só usando o nome para ficar mais fácil para mim. Porque eu fui tentar achar aqui e me perdi. Peço perdão, tá? Então vamos lá. Façam perguntas. Eu não sei se eu entendi a pergunta da pastora Flávia. Pastora Flávia, volte a sua pergunta. É a impaciência, isso que a senhora disse? Que está pegando muito nos casamentos? Sobre a impaciência, gente, deixa eu falar isso. Isso, alguém falou aí também sobre a distração no celular. Então vamos segurar esses dois temas. Vamos responder primeiro, depois vocês me fazem outra pergunta que é mais fácil. Gente, uma das coisas que a gente precisa permitir que a gente precisa podar da nossa vida é a impaciência. Por quê, pastor? Quando alguém vier com uma pergunta ou com uma observação, a gente não responder de cara, não é verdade? A gente parar, pensar, raciocinar, respirar. Por quê? Porque eu me lembro que certa vez, quando eu estava iniciando na fé, alguém falou assim para mim: nossa, a senhora tem tanta paciência na igreja, já tem tanta paciência com gente que nem teu sangue é, com gente que nem tua família é, e a senhora não tem paciência dentro da casa da senhora. Então eu passei por isso, ainda passo. Muito, agora já não é todo dia, toda hora, o tempo todo. Então, nas suas orações, mulher, homem, esposo, esposa, pai, mãe, peça para Deus te dar paciência, te dar longanimidade, te dar amor mesmo por essa pessoa. Porque, gente, não parece, mas quando existe uma impaciência muito grande, na minha opinião, pastores, é porque o amor está se esfriando e a gente não percebe. Ou então a gente guardou ele longe, a gente trancou esse amor. Porque a Bíblia diz o quê? Que o amor é paciente. Então, quando é que Deus ouve a minha oração? Quando tem amor por alguém.
Então pede para Deus te dar esse amor, o amor ágape, o amor de Deus, porque Ele é paciente. Ó. E quanto mais comunhão você tiver com a palavra, na oração, e principalmente, gente, um toque que eu dou, sempre dei, orar em espírito o tempo todo, você vai ter mais paciência. Uma outra pergunta que alguém foi feito aí, a distração no celular. Gente, celular não pode ocupar 24 horas do nosso tempo. O horário que um esposo está em casa, presta atenção. Um horário que uma mulher chega do trabalho, que um filho chega em casa. Me perdoe a franqueza. Não é hora para estar no celular. Eu com a minha filha, a gente entra em oração, né, Mar? Geralmente 6h30, 7 horas da noite, a gente fica quase 10 horas. E às vezes, esses dias, não sei o que aconteceu, que eu falei assim, ô filha, mas agora que é pra gente conversar. Ela falou, pastor, hoje eu não entrei no celular, porque ela trabalha muito. Então ela ficou ali limpando o celular. Eu falei, não, mas agora é hora da gente conversar. Então não deixa o celular, não deixa a televisão, não deixa uma novela, um filme, uma Netflix, não deixa um WhatsApp, um Face, um Instagram. É importante? É. Mas não deixa ocupar o lugar, principalmente o lugar de uma refeição. Eu tenho uma opinião, gente, que toda família deveria se assentar numa mesa. Toda casa precisa ter uma mesa. Deu para entender? Para a gente poder sentar e conversar. Eu, por exemplo, eu trabalhei tanto durante esses 40 anos, ministerialmente falando, que eu criei um hábito de me assentar assim na sala, ir para uma televisão para ouvir outro assunto, para eu poder me descansar, para eu poder descansar, para eu poder, sabe, pensar em outra coisa, ouvir outra coisa, ver outra coisa e me renovar. Mas não é o certo. O certo é uma casa, ter uma mesa, se assentar o pai numa cabeceira, a mãezinha numa outra cabeceira e os filhinhos do lado, e ali não gritar, mas conversar em nome de Jesus e ouvir uns aos outros, comer gostosamente. É um momento de comunhão muito grande. Alguém mais alguma pergunta aí? Pode fazer uma pergunta rápida, porque assim dá para eu. Fábio da Silveira, pastora Solange, Lúcia, é uma apóstola na área de aconselhamento. Obrigada, filho. Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Deus te abençoe muito você está fazendo um trabalho lindíssimo. Pastor Fábio, se você puder, vem para esse seminário 15, 16 e 17 de setembro. Como eu gostaria de te ver. Prepara um ônibus, venha. Hotel a gente arruma uns mais em conta, vai valer a pena, você não tem noção, principalmente você com a sua liderança, vai ajudar muito, você não tem noção do que vai acontecer 15, 16 e 17, eu estou orando para Deus, para chegar, não os pastores mandar a liderança, mas chegar pastores e liderança e ficar junto no hotel, comer junto, sabe, gente, é tão importante isso, tá? A gente parcela, a gente faz o que puder para que os pastores e suas igrejas, suas lideranças, o membro também pode participar? Pode, vai ser muito importante. Esse seminário vai ajudar tanto, gente, em tantas áreas, meu Deus. A pastora Flávia Tomás está dizendo aí, pastor Fábio, me chama aí nesse telefone 12 981 626527. Ela ajuda a arrumar hotel, melhor a comida, mais gostosinha, limpinha, mais barata. Gente, tudo a gente arruma um jeito, tá bom? A pastora Gisele Henrique está falando aqui, ó, disputa entre casais. O que é isso aqui, filha? Você falou uma palavra que eu não entendi. Profissional, financeira, ministerial. A disputa, gente, eu acho, pastora Gisele, eu acho uma das coisas mais tristes que existe. Eu vou falar isso para a senhora. É preciso haver uma poda federal quando um homem começa a disputar com uma mulher e uma mulher começa a disputar com um homem. As coisas precisam ficar bem arrumadas. Por quê? Porque Deus é o cabeça do homem, do marido. O homem é o cabeça da mulher. Mas isso não é para dominar, mandar, judiar, escravizar, machucar, torturar. Não, para cuidar.
para proteger. Ele é o sacerdote da casa. Assim como o homem representa, gente, a pessoa de Cristo numa casa, a mulher representa a igreja, a noiva. Então é tão importante isso, na minha opinião. E quando começa a haver disputa, isso significa que cada um não conhece a sua verdadeira identidade em Cristo, o seu verdadeiro lugar em Cristo, no reino de Deus. Eu falei isso esses dias até numa live, eu não sei se vocês se lembram. Se eu tivesse um esposo, eu nunca tive, mas se eu tivesse tido ou tivesse um esposo, eu daria toda a honra para ele. Vocês estão me entendendo? Não? Vocês jamais me ouviriam falar alto com ele em público, desrespeitá-lo, fazer uma brincadeira de mau gosto. Isso são podas, não é nem municipal e nem estadual, é federal. Que precisa acontecer na vida de um casal, pastora Gisele. E quando a senhora me faz essa pergunta, porque a senhora vê muito isso como pastora, eu não tenho dúvida disso. Então, disputa entre casal, um querendo ser mais que o outro, um desrespeitando o outro, um machucando o outro. Pastor, isso fere tanto. E outra coisa que eu preciso ensinar aqui com amor para vocês. Se você desrespeitar uma mulher, se vingar de uma mulher, presta atenção que eu vou falar agora. Essa mulher, ela é mais coração. Ela é mais de um lado do cérebro, ela é sentimento. O homem é mais razão, racional. A mulher é mais emocional. Nunca insulte um homem em público. Nunca desrespeite um homem em público. Nunca ultraje um homem dentro da casa dele. Por quê, pastora? Porque ele vai se vingar. Entenderam? O homem, ele não aceita ser desrespeitado. Pode estudar isso, gente. Eu sei o que eu estou falando. De uma forma ou de outra, se isso continua, ele se vinga. Entendeu? Agora, esses dois são cristãos. A mulher não pode perder o lugar dela. Tá? Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher inteligente, uma mulher meiga, uma mulher carinhosa, uma mulher administradora, que sabe administrar, que é outro lado que pega no lado financeiro, pastora Gisele. O homem, ele não trabalha, como se diz meu pai lá na roça, um homem, ele não trabalha como um burro de carga para a mulher estourar, antigamente com o cheque, hoje com o cartão de crédito, com o nome dele. O casal, ele tem que aprender a viver com o quanto ganha. Se é só o marido, tem que haver um zelo extraordinário se é ele que sustenta a casa. E se a mulher trabalha junto com o marido, os dois têm que colocar o dinheiro na mesa. A administração na mesa. Quando um fala, isso aqui é meu e você não se mete, já não há mais um. Eles não são mais um. Já são dois, ó, separado, ó. Então, o que fazer quando o casamento chega a esse nível, pastor? Porque eu sei, pastor Gisele, por que a senhora está me fazendo essa pergunta? Porque a senhora lida com muitos casais nessa situação, eu sei disso. Tem que colocar Deus aqui no meio, ó, Deus no centro. O verdadeiro casamento não pode ser a dois, ele tem que ser a três. Disputa entre casais, profissional, financeiro e ministerial. É muito triste. Eu já vi pastor, um líder, por exemplo, que coloca um cônjuge no altar e depois pega o microfone da pessoa e prega junto e prega em cima. Nunca se faça isso.
Nunca, nunca se faça isso. Às vezes a gente dá aquele toque assim de final, sabe, de acabamento. Eu fiz isso ensinando os meus filhos na fé, porque eu fui professora de homilética, então eu tinha que fazer isso. Mas com o marido, eu jamais poderia fazer isso. Aqui a pastora Flávia está dizendo, gera desproteção dos filhos. Fala mais alguma coisa, pastor? Você está falando o que eu estou falando, né? Que gera desproteção dos filhos. Sim, os filhos ficam desprotegidos quando há disputa entre o casal. Em todos os lados, emocional, profissional, financeiro, ministerial, matrimonial, os filhos ficam perdidos. A disputa deixa os filhos perdidos. Por quê, pastor? Porque o pai e a mãe é para protegê-los. E aí eles ficam perdidos. E outra coisa, irmãos, o filho, eles não sabem quem obedecer. Parabéns, pastora Flávia, ela é conselheira. A pastora Flávia é muito boa conselheira. Eles não sabem quem obedecer. Por isso que quando um pai corrige um filho, a mãe não pode entrar, e vice-versa, a não ser num caso extremo. Por quê? Porque os dois têm que conversar em particular, o que está certo, o que está errado, o que está mais, o que precisa podar. As podas precisam ser feitas em particular. E se os pais continuam na disputa, o que vai acontecer? Eles vão crescer, a menina vai tratar o marido como a mãe tratou o pai. E o menino vai tratar a esposa como o pai tratou sua mãe. Olha que coisa séria, gente. Isso é grave. Isso aí vocês podem mandar esse áudio hoje para muita gente. A pastora Gisele Henrique está dizendo, exato, temos visto isso, estamos cuidando de uma família que está vivendo isso, e os mais atingidos são os filhos. É tão duro, pastor, que eles ficam desprotegidos, eles não sabem quem obedecer, eles... E aí, pastor, começa a ter aquele espírito assim, sabe, de solidão, entra uma depressão e pode enraizar, pastor, e seguir caminhos errados. Então, por exemplo, eu vi muitas meninas com 13, 14 anos se ajuntando, não é nem se casando, se ajuntando para fugir de casa. Por quê, pastor? Porque não tem proteção, não tem respaldo, não tem cuidado, não tem um carinho. Porque, gente, vamos falar aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem? Meu lar, minha casa. O que a gente entende? Né, pastora Flávia? A pastora Flávia está dizendo que eles podem ir para as drogas, para a rua. Sim. Lar é proteção. Meu lar, minha proteção, meu descanso, minha alegria, minha paz, meu Éden, meu jardim. A pastora Flávia está me ajudando aqui. Meu paraíso. Pode me ajudar, gente. Mas o lar, a gente enxerga o lar como proteção mesmo, né? Meu refúgio, minha fortaleza em Deus. E de repente a gente perde tudo isso. Então os jovens, eles caem muito cedo, presta atenção nisso. As meninas perdem a virgindade muito cedo. Os meninos caem nas drogas muito cedo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ainda que tenhamos sido criados assim. Porque às vezes é muito fácil a gente julgar um pai ou uma mãe, né? Mas às vezes eles criaram os filhos errados porque eles foram criados errados. Porque eles não tiveram amor, não tiveram carinho, não tiveram cuidado, não tiveram proteção, não tiveram pais presentes. Eu sei que os pais hoje trabalham, mas hoje não precisa ser uma quantidade de tempo, mas precisa ser uma qualidade de tempo. Vocês estão me entendendo? Então, eles vão procurar isso. Às vezes os pais, eles disputam tanto
que ele não dá um colo para o filho. Aí aquele filho vai procurar o colo de um traficante. A menina vai buscar um colo. Por que elas se apaixonam tanto, pastora, por traficantes? Vocês nunca pararam para pensar. Porque ela quer enxergar, ela quer resgatar a figura de um pai. Aquele homem corajoso. Não mexe comigo que eu brigo. Não mexe com a minha menina porque eu bato. Não mexe comigo porque eu solto fogo. Entendeu? Não. Mas, pastora, dessa maneira, é a maneira que se tem. É a maneira que se tem. Agora, isso, a pastora Flávia está dizendo, pela proteção que o pai não deu, a menina vai buscar, o menino vai buscar em pessoas erradas. Vocês estão me entendendo? Tudo tem um porquê, né, gente? Tudo tem um porquê. É triste, né? Lidei muito com isso. 40 anos com isso aí. Mais alguma pergunta? São podas. Então agora, o que o casal precisa podar? A gritaria, os palavrões. É preciso haver uma poda muito séria aí. Gritar não é autoridade. É falta de autoridade. É desespero. É insegurança. É a mostra que algo não está bem. A gente pode educar um filho, vocês não me perguntaram aí, a gente pode educar um filho quando a gente não está bem? De maneira nenhuma. Você tem que se acalmar, você tem que se esfriar. Eu me lembro de um casal, quando eles se separaram, foi um choque para toda a família. Por quê, pastor? Porque os filhos disseram que nunca ouviu um grito dele para com ela e nem dela para com ele. Porque quando eles tinham algum problema para resolver, eles iam para o quarto. E eles falavam numa altura de voz, presta atenção nisso, que os filhos não ouviam. Primeira coisa, tira a altura de voz. Pede para o Espírito Santo, nesse momento, abaixa a cabeça. Fala assim, ó, Senhor Espírito Santo, tira de mim, por favor, a altura de voz. O eu. Que eu saia do centro. Tira o meu ego, que pode estar inflado. Porque às vezes você fala assim, não é porque você é ruim. Sua mãe falou assim, seu pai falou assim, seus irmãos mais velhos, seus tios falaram assim com você. Mas eu tenho um pensamento aqui, tá, gente? De mãe, desculpe até a franqueza, não fiquem tristes comigo, por favor. De mãe, de pai, de tio, de irmão mais velho, de quem te criou. Pega só o que presta. Hoje você pode não me dar razão, mas amanhã você vai me dar razão. Aliás, dê razão para o Senhor Jesus. Pegue só o que presta. Você bate nos seus filhos do jeito que você apanhou de pai e mãe? Você sabe que está errado. Vamos podar isso aí? Vamos limpar isso aí? Vamos permitir que o Espírito Santo tire isso aí? Aquilo que doeu em você um dia, dói neles. Não dói? Pensa nisso. Mais perguntas? Alguém tem pergunta? Antes que vocês me perguntem, nunca exorte uma criança em público. Nunca bata numa criança em público. Nunca humilhe uma criança perto dos seus colegas de escola, de igreja, do seu grupo missionário. Entende? É sério isso. Onde mais precisamos ser podados? Onde mais o Espírito de Deus, a palavra do Senhor, precisa nos podar? O que está em excesso? A poda é aquilo que não é importante, aquilo que não é necessário, aquilo que nos impede de frutificar. O que te impede de frutificar mais, de crescer mais, de melhorar mais? Vamos pensar aí. O que mais, gente? Em nome de Jesus.
Nenhuma pergunta mais? Pergunta aí, a pastora Gisele, ó, lida com casais, ela está fazendo perguntas interessantes. A pastora Flávia estava me ajudando aqui. Acho que, quem mais tem alguma pergunta? Hoje eu deixei para dizer, hoje o tema é esse, fala bonita, fala bonito. O tema é esse hoje, bora. Pastora, mas eu tenho medo de errar. Quem não erra? É errando que se aprende. Bora. Tô aqui para isso, gente. Hoje eu quero terminar a semana dizendo, fala bonito, fala bonita. De onde o senhor tirou isso? Fala garoto, fala garota. Alguma pergunta, irmão Enoque? Pode perguntar. Alguma pergunta pode ser feita. Ó, ninguém me perguntou, vou falar de um tema aqui. Os casais precisam aprender a se elogiar, a admirar um ao outro. A pastora Flávia Tomás está dizendo aqui, uma mulher que só vê defeito nos filhos e marido. Então, olha, a gente está muito... Como orientar? Acho que a primeira coisa que eu perguntaria para ela com amor, pastora, filha, se alguém só visse defeito em você, defeito na sua comida, defeito na roupa que você lava, defeito na roupa que você passa, no café que você faz, como você se sentiria? A primeira coisa, pastora Flávia, na minha opinião, é fazer ela parar, inspirar, respirar, fazer ela pensar. Porque a nossa vida, gente, ela só muda quando a gente começa a pensar. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Quer dizer o quê? Aquilo que dói em mim, dói do mesmo jeito no meu próximo. E outra coisa, é constatado isso, pastora, que se uma pessoa de fora te machucar, você passa por cima. Mas se o marido não te admirar, não te agradecer, não te elogiar, se um filho, isso machuca demais da conta. A pastora Gisele está dizendo assim, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Então nós temos que fazer as pessoas que fazem isso com o marido, com o filho, não sei, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o irmão, ele entender que isso dói. Lá na roça tem um ditado, pastora Flávia, que diz assim, que quem bate esquece. Mas quem apanha, não. Eu vou melhorar esse provérbio. Quem não tiver Jesus, dificilmente vai esquecer isso. Mas a gente que tem esse Deus, ele vai fazer a gente se lembrar disso, mas sem dor. E não fazer com ninguém. Entende? Então, é isso, a gente tem que parar e se colocar no lugar do outro. Entender que o que dói em nós, porque se a pessoa disser, pastora, que nela dói, e o que ela faz de errado com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, não dói, ela tem um problema seríssimo aí, pastor, chamado narcisismo. Narcisismo. O narcisista, ele mostra isso desde pequeno. Ele nasce egocêntrico, tudo é para ele, tudo gira em torno dele. Se a mãe dá uma boneca, às vezes é a mesma boneca, só é a cor da roupinha que é diferente, ele já acha que, sabe? Pastora, eu sei o que é o narcisismo. Eu sei o que é na pele o narcisismo. Então, e isso tem que partir dos pais, serem muito sérios, estudar cada filho. Porque, olha, gente, uma coisa é ter um filho só. Quando você tem mais que 1, 2, 3 filhos,
Aí você tem que estudar cada um. Ah, eu trato todos iguais. Não existe isso. Cada filho precisa ser tratado de um jeito, porque cada um é de um jeito. Não existe ninguém igual a ninguém. Você não vai encontrar duas digitais iguais. Isso não existe. Eu me lembro quando eu era pequenininho, né? Então, olha aqui, a pastora falava que conhece uma mãe que ela pensa que os filhos são escravos dela. Eu vou te falar mais uma coisa, hein? Na minha opinião, é uma mãe narcisista. Preciso estudar melhor essa mãe. Mas ela é narcisista, não estava preparada para ser mãe e precisa alguém de muito próximo cuidar dela para que ela não acabe com a vida dos filhos. Hoje você vê muito filho saindo cedo de casa. Vocês nunca param para pensar o porquê. Porque ele não aguenta, irmãos. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Você doma um jacaré, você doma um crocodilo, você doma uma águia, você doma uma baleia, você doma um tubarão, na minha opinião, doma. Se pegar firme, doma. Se Deus ajudar, e doma mesmo. Você doma um leão. Mas o ser humano não é para ser domado. Eu não aguento mais líder, leão de chácara. Eu já fui. Mas não tenho mais paciência. Por quê, pastora? Porque eu aprendi, gente. Porque eu sofri. Porque eu deixei de defender religião para defender o reino de Deus. Nós temos que ser reino de Deus. Respeitar as pessoas. O direito delas, o desejo delas, o sonho delas. Se estão de acordo com a palavra, vamos incentivá-los. Se não está, vamos ensiná-los. E se não quiserem aprender, aí é com eles, com Deus. Acabou. Entendeu? Então, o grande problema é se o filho nasce, pastora. Se ele é narcisista, e os pais, é o pai e a mãe que tem que segurar firme essa rédea aí. Porque se não segurar firme essa rédea e não impor limites, ele acaba com uma casa. Um pai e uma mãe narcisista acaba com uma família. Um filho narcisista acaba com uma família. Um pastor narcisista acaba com o ministério. Pastora, segundo os psiquiatras, psicólogos americanos, eles dizem que todo narcisista ele pode ter um pouquinho de psicopatia. Para mim tem. Para mim tem. Porque existe vários tipos de psicopata, né? Psicopata leve, moderado, grave. Mas a coisa é braba. Então precisa estudar isso aí e trabalhar, né? Então, mais alguém tem alguma pergunta aí, gente? Eu não sei quanto tempo nós estamos aqui, mas eu gosto muito de tirar dúvidas. O que você acha que precisa haver? Onde precisa haver poda para melhorar um casamento, o relacionamento de um marido com a esposa, da esposa com o marido, do filho? Quem mais? Olha, já temos 43 minutos e eu nem vi, que eu gosto disso, né? Gosto disso. Mais alguma dúvida? Não? Posso encerrar? Gente, o que é poda? Permitir que o Espírito de Deus, através da sua palavra, do conhecimento, do entendimento, com a força do Senhor Espírito Santo, tire de mim e de você, filho e filha amada, todos os excessos. Porque eu vou garantir uma coisa para vocês. Se eu e você não permitirmos, quem sofrerá? Nós. Nós, né? Isso é muito sério. E lógico, vamos fazer muita gente sofrer. Mas se amamos as pessoas, nós vamos sofrer talvez mais que elas, né? Eu creio, né? Então é pra gente parar e pensar aí.
Nenhuma pergunta mais? Não? Pode fazer. A gente não está citando nomes aqui. A gente está sendo muito ético aqui, não vai prejudicar ninguém. Não? Ministério, trabalho, mais nada. Tânia Lima chegando, Rosimeire Aparecida de Oliveira, pastora Gisele Henrique fazendo perguntas, isso é legal, ajudando a pastora, né? Compartilhando. Hoje eu tive a ajuda aqui da pastora Gisele, da pastora Flávia. Pode perguntar, gente, tá? Em nome de Jesus. Nenhuma pergunta, não? Depois ouça com calma. E outra, compartilha, tá, gente? Que aqui compartilhar é pregar o evangelho. Vamos ajudar outras famílias, né? Outras esposas, outras mães, isso é muito importante, tá? As nossas lives ao vivo são terças, quartas e quintas, meio-dia ao vivo.